Nós estamos aqui no terceiro debate, nós somos a chapa 2, a DUMB me representam. Gostaríamos, nesse primeiro momento, de cumprimentar a faculdade da UNB de Ceilândia pelo alto grau de qualidade de seus cursos que têm sido avaliados com nota máxima pelos órgãos de avaliação, nota 5, já tem 3 cursos avaliados, o que orgulha não só aos docentes desse campo, mas também a todos aqueles que atuam nos outros campos, como o Gama, como o Planaltina. Eu sou docente de Planaltina na graduação, na pós-graduação do Instituto de Letras do Darcy Ribeiro. Hoje, o meu campo está em Hoje o campus de Planaltina faz aniversário, seu 8º aniversário, inaugurando o laboratório de nanotecnologia da professora Renata Aquino, que é candidata nessa chapa a segunda tesoureira. Também inauguramos lá um alojamento para os estudantes da educação do campo. Então, é um desafio grande para nós todos que atuamos nos novos campos, a consolidação dos campos numa perspectiva não apenas setorizada, né, por área, mas numa perspectiva universal, como é o campus da Darcy Ribeiro. A gente sabe que Ceilândia é um flanco de resistência cultural muito forte dentro do Distrito Federal e em torno, e que aqui, evidentemente, comportam outros cursos, outras faculdades dentro desse campo, como, por exemplo, o cinema, em reconhecimento a toda a trajetória, inclusive premiada no cinema nacional, pelo Grupo Seicine, do Adilei Queiroz, que mora aqui, estudou na Faculdade de Comunicação da UNB. Então, nós temos o compromisso com a qualificação das condições de trabalho, não só com os novos campos, mas também com todas as faculdades e institutos da Universidade de Brasília, com uma preocupação com os docentes recém-ingressos na Universidade de Brasília, para que eles tenham todas as condições de trabalho e uma carreira que lhes permita se empenhar o seu desejo de contribuir com a docência, com a pesquisa e com a extensão na Universidade de Brasília, da mesma forma que docentes de outras gerações vieram para cá inspirados pelos mesmos ideais, pelos mesmos princípios. Olá, bom dia. Quero saudar a minha mesa, o professor Virgílio, o professor Francisco, saudar as pessoas aqui presentes, assim como o mediador. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande estar participando desse terceiro debate aqui em Ceilândia, que a gente entende esse lugar como um lugar de sempre muita resistência política, muita organização política coletiva. E é nesse sentido que se faz valer o papel do sindicato, um sindicato forte, representativo, que tenha uma interlocução para além dos mundos da universidade, tem interlocução com a comunidade, tem interlocução com os campos. Então, é nesse sentido que a gente acha válido estar aqui hoje debatendo com a comunidade, trazendo as nossas propostas, trazendo as nossas posições em relação à autonomia, à democracia, à participação coletiva, plural, horizontal, de um sindicato realmente, verdadeiramente representativo para o corpo docente. Então, assim, a gente coloca à disposição para debater coletivamente e trazer em evidência as nossas propostas. Hoje nós queremos ressaltar nesse debate a importância de lutar pela carreira do Magistério Único Superior como uma estratégia de lutarmos pelo salário e agregado ao salário pelas condições de trabalho dentro da Universidade de Brasília. Uma luta que é nacional, não é uma luta só da DUM. Nós achamos que a luta exclusivamente do patamar salarial é uma luta sempre conjuntural, que finda ao fim de acordos salariais feitos para 2 ou 3 anos. Nós queremos superar esse limite da tradição sindical, não só da Universidade de Brasília, mas dos docentes de ensino superior do Brasil, e avançar para a consolidação de uma carreira que nos reconheça enquanto professores que atuam no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Então nós temos uma proposta concreta para colocar todo o corpo docente da Universidade de Brasília. É isso que nós pretendemos fazer ao longo dos 2 anos de nossa gestão, em articulação com os demais sindicatos em âmbito nacional, porque nós entendemos que só com representatividade grande nacional, as nossas pautas vão ser pautas efetivadas dentro da negociação com o governo federal. Obrigado, professor. Passo a palavra ao professor Virgílio por 5 minutos para suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de justificar a ausência do nosso
candidato à sessão sindical autônoma, o professor Vadinho, precisou sofrer uma intervenção bucal, de modo que ele não poderia falar, não poderia estar presente ao debate, lamentou bastante. Nesse sentido, a chapa ganhou de trazer o professor Francisco Neves, um dos fundadores aqui desta prestigiosa unidade, supriria, de certa forma, a ausência do nosso candidato a presidente. Gostaria de agradecer também a compreensão da tratadora da Comissão Eleitoral, tendo em vista que foi um fato excepcional, foi um motivo de força maior que impediu a vinda do professor Vadinho. Bom, nesse sentido, gostaria de cumprimentar a todos, tanto aqui da mesa, como, enfim, da plateia, do auditório, dizer que é com satisfação, comungamos aí com muita alegria as elevadas notas que a unidade da Universidade de Brasília, 15 e Ceilândia, obteve. Já são 3 notas máximas. Isso traz uma grande satisfação, como professor do UNB, de ver que, enfim, a UNB avança conjuntamente. Não só o campus da Darcy Ribeiro, mas todas as unidades, Planaltina, a Gama e Ceilândia. Então, eu sou Virgílio Arraes, sou candidato a vice-presidente sobre o Instituto de Ciências Humanas. Vou passar então para o professor Francisco Neves. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa aqui, ao professor Rafael, ao professor Rodrigues. É um prazer para mim muito grande estar aqui hoje na Ceilândia. A Ceilândia surgiu graças ao esforço, e eu tenho que mencionar isso, quando nós, eu na época diretor da Faculdade de Ciências de Saúde, fizemos a proposta da reitoria da criação do campus Ceilândia na área de saúde. Na ocasião, nós analisamos atentamente como é que era feita a procura para a área de saúde dentro do Distrito Federal, e esse foco que pega Ceilândia, Taguatinga, toda a região que volta, Samambaia, concluímos que seria uma ótima oportunidade para a universidade iniciar suas atividades aqui na Ceilândia. E maior ainda é passado esses anos, chegar aqui, ter uma unidade muito bem estabelecida e com os cursos muito bem avaliados. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar professoras, alunos, funcionários, os dirigentes dessa casa, e sem dúvida nenhuma nos honram dentro da Universidade de Brasília. E falar que a nossa chapa, a Chapa 1, ela tem a intenção de ser o mais plural possível e ouvir o mais democraticamente toda a comunidade de professores. Nós colocamos inúmeras propostas, e inclusive a de consultar, ampliar a consulta eletrônica. Ampliar a consulta eletrônica é uma forma de trazer os professores de todos os campos, inclusive, a se manifestar. Isso não significa esvaziar a Assembleia de forma alguma. Isso significa ampliar o debate. E aquele que não puder estar presente, ele vai se manifestar e vai ouvir a manifestação de outros. Nossa chapa também pretende discutir seriamente a redução da contribuição, da mensalidade. Nós achamos que isso é possível, ao contrário do que aconteceu recentemente, onde, eu não sei se todos estão letrados, que nós vamos aumentar a nossa contribuição. Mensalidade, uma vez que agora vai seguir sobre a URP, o nosso 1%. Nós pretendemos, se eleitos, colocar essa discussão de imediato, já agora no segundo semestre, para a gente analisar todos os fatos positivos e negativos, para tomarmos a decisão coletivamente. Tem mais? Então vamos continuar. Uma outra questão que nós achamos de fundamental importância é trabalhar pela desburocratização da progressão funcional. A progressão funcional dentro da Universidade de Brasília está extremamente burocratizada e difícil. E o difícil não é cumprir as metas do ponto de vista de equivalência, de
competência, e sim a burocracia de papel. Obrigado, professor. A minha pergunta hoje retoma questões que nós debatemos no segundo debate, e diz respeito a uma falta de precisão de diversos pontos do programa da Chapa 1. Por exemplo, prolongamento para um longuíssimo prazo da discussão sobre moradia, talvez para evitar uma polêmica de curto e médio prazo que precisa ser enfrentada. Agora o professor Francisco se remete à questão das novas tecnologias, consulta eletrônica como alvo de consulta, mas me chama a atenção que no ponto 15, aqui está colocado para avaliação e deliberação de temas de toda a categoria, talvez haja uma revisão de forma do ponto do programa, eu gostaria de esclarecer isso. Mas, sobretudo, na questão da luta pela carreira, há uma diferença clara de concepção entre nós. E a concepção da Chapa 1 parece ser muito afinada com a concepção do PROIPS, porque se incide exclusivamente sobre a questão do salário. Nos reforça essa perspectiva o fato de que o secretário-geral do Chapa 1 é o Henrique Castione, que é o segundo tesoureiro e diretor de políticas educacionais da Diretoria Nacional do PROIPS. Isso não fica claro no programa, nem nos últimos 2 debates, se a Chapa 1 pretende se vincular ao PROIPS, que é um sindicato mínimo de representatividade. Por 3 minutos, o professor Virgílio com a palavra. É muito oportuna a pergunta do Rafael. De modo algum, a diretoria candidata na dúvida para os professores da Chapa 1 pretende deslocar-se para qualquer outro tipo de entidade sindical. Como nós temos enfatizado ao longo de toda esta campanha, qualquer deslocamento de representação vai ser uma decisão da base, não é da direção. O fato de termos alguém associado à seção sindical da dúvida e pertence a uma outra entidade é um sinal da pluralidade, da possibilidade de convívio entre visões diferentes. No século XIX, na França, monarquistas e comunistas votaram contra a reeleição de Luiz Napoleão. Eu pergunto aqui a todos: os monarquistas tornaram-se comunistas por conta disso? Os comunistas tornaram-se monarquistas porque em determinado momento tinham um posicionamento comum ou perderam a legitimidade para propor isso? Não. Então, nós somos uma chapa plural, que representa diversas formas de visão do mundo sindical. Tanto que nos debates predecessores nós convidamos para discutir a composição de chapa nomes que estão hoje no chapa 2. É o diálogo, é o debate. Nós precisamos da união. 2015 não vai ser um ano fácil. Então é necessário que a ALUME tenha posições, digamos, de consenso entre os colegas. Nós escutamos aqui que a Chapa 2 representaria, inclusive, os que não seriam associados, mas, ao mesmo tempo, faz restrição a alguém que é associado. Isso é uma contradição. Os nossos pontos são 22, não são 10, estão expressos de modo genérico. Nós não nos recusamos ao debate, por isso 22 propostas, e vão ser aperfeiçoadas caso os colegas entendam que a Chapa 1 para os professores deve estar à frente do próximo biênio. Nós estamos aqui para propostas. Em ampliação da consulta eletrônica, eu acho que aqui ninguém é contrário. A luta pela manutenção da URB, acho que ninguém aqui é contrário. Gostaria de passar ao professor Francisco. Em relação à questão do moradia, nossa proposta não é de longo prazo somente. Temos sim proposta de longo prazo, mas nós queremos, a decisão do CAD ainda não foi finalizada. Nós temos 1.500 apartamentos dentro da universidade. Conclua, professor. A carteira imobiliária e o ocupante tem de ocupação. Nossa proposta é discutir exatamente a ocupação de 100% da carteira imobiliária e de Obrigado, professor. Obrigado. Pediria aos candidatos para que ficassem atentos aos tempos, para que não ultrapasse o limite estabelecido na regra. Obrigado. Professor Virgílio.
1 minuto para formular sua pergunta à chapa 2. Com a palavra. Aproveitando a questão da representação sindical, concluída a apuração da eleição para o âmbito nacional. Eu gostaria de perguntar ao Rafael se ele acha representativo que apenas 5% dos professores tenham comparecido ontem para votar. Se isso seria sinal de representatividade e, ao mesmo tempo, como que ele, a chapa 2, naturalmente, como que a chapa 2 poderia avaliar o atual distanciamento da representação nacional no tocante aos associados da UNA. E, salvo engano, eu nunca vi um comparecimento tão baixo. Obrigado. Com a palavra por 3 minutos, professor Rafael. Obrigado pela pergunta, professor Virgílio. Acho que isso tem que ser visto ao longo da série histórica das últimas 3 diretorias da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, que sistematicamente se afastou do Sindicato Nacional e evitou estabelecer vínculos que pudessem fortalecer o sentimento de representação dos docentes da Universidade de Brasília no conjunto das lutas nacionais. Evitaram, por exemplo, uma divulgação mais eficaz, evitaram colocar as votações na mesma data da nossa eleição para a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília e a votação do Sindicato Nacional, quer dizer, convocar professores super ocupados no âmbito do ensino, gestão, extensão e pesquisa para votar 2 vezes no mesmo mês é algo excessivo e de pouco bom senso. O presidente da atual gestão veio há pouco tempo com um texto bastante frágil do ponto de vista de argumentação, em que ele, inoportunamente, no fim de uma gestão, alega que desconfiou do processo de contas da gestão do ônibus nacional e me chama a atenção, francamente, como sindicalizado, que o Rafael Morgado vem a público só no final da gestão dele esclarecer o seu conjunto de professores sindicalizados que ele acha que há algum problema no Sindicato Nacional. Eu vejo os documentos produzidos sobre a expansão, feitos pelo nosso Sindicato Nacional, os cadernos sobre precarização do trabalho, cadernos sobre carreira, os diversos GTs que existem, a representatividade no CONAD, nos conselhos, como algo de um valor histórico inigualável. E que nos quase 10 anos de existência, por exemplo, do PROIPS, que é uma entidade, uma federação de agrupamentos que não chegam a 10 sindicatos, acabaram de perder a Federal do Ceará, por exemplo, não tem nenhuma representatividade, mas busca se oportunizar das lutas de um sindicato nacional que consegue fazer mobilizações nacionais contra a precarização do trabalho, pelo salário, pela carreira, para fechar acordos apressados em que nada das condições de trabalho, da discussão sobre precarização do trabalho entra em pauta e que nos obrigam, essa manobra inconsequente, a voltar a debates que poderiam ter sido resolvidos de 3 em 3 anos. Então, me parece, inclusive, na pergunta, um reforço dessa ideia de desqualificação do Sindicato Nacional. Parece que o Sindicato Nacional não é mais representativo e que uma das primeiras atitudes da gestão vai ser colocar em pauta isso. Não é como se tivesse um problema. Isso não está e nos assusta, porque nos assusta manobras. Sei da índole do caráter dos professores aqui presentes, sei que não corroboram com atitudes que as últimas gestões fizeram. Agora, nós precisamos ter claro que um sindicato ele tem que se fazer com segurança, democracia ascendente, acumulação de argumentos e colaboração com o Sindicato Nacional. Nós estamos na capital federal do país, nós somos um dos principais sindicatos dos docentes de todas as universidades. Nós não podemos ter uma participação omissa na vida acadêmica, política. Obrigado, professor. Por que a chapa 1 admite a presença de um diretor do PROIPS, uma vez que se propõe a uma sessão sindical do ANS, Sindicato Nacional? Professor Virgílio, por 3 minutos, com a palavra. Bom, novamente, obrigado pela pergunta. Professor Henrique tem sido citado sistematicamente aqui. Eu acho que deveria ter até o direito de se expressar também. Não entendo essa insistência nessa questão, vamos lá mais uma vez, exatamente em função da diversidade
da pluralidade, da busca de consenso em relação a questões maiores. A nossa chapa trabalha com 3 âmbitos de análise: circunstancial, conjuntural e estrutural. Então, circunstancial, claro, 2015, questão salarial. E, nesse sentido, nós acolhemos pessoas com pensamentos diferentes. Como eu disse, nós conversamos também com nomes, com pessoas que apoiam a Chapa 2, que compõem a Chapa 2, no sentido de ter um programa maior. É isso, acho que a representação da democracia abarca tudo isso. Agora, a não ser que haja algum tipo de restrição pessoal ou administrativa à presença de algum dos membros da Chapa 1, e se houver, nós teríamos interesse que isso fosse explicitado, fosse esclarecido, eu não vejo por que insistir nesse debate. Quer dizer, então, se alguém tem algum tipo de divergência, ele deve ser excluído. Reitero, uma contradição. Quer dizer, se a Chapa 2 pretende representar até os que não são associados, por que esse tipo de restrição tão séria a um colega? A não ser que haja alguma questão pessoal ou administrativa. E aí todos nós teríamos que ter o direito de saber, inclusive. Faz parte do jogo democrático. Então, não sei se o professor Francisco gostaria de falar nesse sentido algum ponto. Eu vou no mesmo caminho. Nossa proposta é de ter pessoas que pensam diferentes. E como foi feito esse programa, vários assuntos foram debatidos e alguns tiveram 100% de consenso. E é natural que isso aconteça. Mas o mais importante disso tudo é que nossa ideia, Andes, Proifes, não Andes, não Proifes, tudo isso a gente acha que tem que ser debatido exaustivamente com todos os membros da e mais. Quando nós falamos em consulta eletrônica e decisão, esse é um assunto que a pergunta para a comunidade é: a comunidade quer discutir esse assunto? Quer discutir? Se ela quiser discutir, nós vamos discutir isso na Assembleia, vamos discutir essa questão da URP, que eu não entendi porque a Chapa 2 parece que está querendo colocar, antecipar um pânico aí que a URP não vai existir. É um assunto interessante. Obrigado. A segunda pergunta para a Chapa 1. Formulada pela Annelise Risolo, votação na Faculdade de Saúde, FS. Qual a opinião da Chapa sobre o papel de situação atual dos fóruns colegiados e deliberativos coletivos como Consune e CEP na UNB? 3 minutos, professor. Com a palavra por 3 minutos, professor. Não sei exatamente o ponto que a professora Denise quer tocar, mas se é uma opinião que a Chapa tem discutido em relação à organização administrativa da Universidade de Brasília, inclusive na composição dos seus fóruns, um assunto que permeou a nossa discussão e que pretendemos levar avante no sentido de trazer para os outros professores, inclusive com posicionamentos eletrônicos, para o debate crescer, é a questão da representatividade dos órgãos de consumo e CEP. Por exemplo, a Faculdade de Ciências da Saúde tem 200 professores. E esses 200 professores têm a mesma representação de uma outra unidade que tem 20 professores. A mesma coisa acontece com o estudante, etc. Do ponto de vista democrático, a gente acha que é possível se discutir esse assunto, de dar maior representatividade para aqueles, por exemplo, que têm uma participação maior, professores, alunos, sem dúvida nenhuma, precisariam de um fórum com maior atenção. No sentido da burocratização da universidade, esse não. Nós achamos que a universidade precisa discutir seriamente a forma como está conduzir muitos processos, inclusive, como nós citamos, o processo de avaliação funcional do professor, da progressão funcional.
Isso dentro da UNB é um absurdo que nós achamos que isso termina no CEP. A progressão exigir documentos de quantas aulas você deu. Você tem que provar que tem a aula, sendo que a universidade que você deu a aula tem tudo isso registrado. Você tem que adicionar papéis e mais papéis, com a palavra do professor não vale nada. Nossa proposta, inclusive, junto aos professores, é discutir se o que o professor escreveu é igual ao Lattes. A gente escreve no Lattes, coloca no Lattes, não tem que provar nada. Agora, se amanhã for interpelado, cabem as medidas de sanção da universidade. Terceira pergunta para a chapa 1, formulada pelo professor Cristiano Souza, do Instituto de Humanas. Professor Vigílio e professor Francisco, a progressão funcional e a trajetória acadêmica passam pela representação / avaliação de docência nos programas de mestrado e doutorado. Como o professor Francisco avalia os critérios de credenciamento em programas de pós, como o programa de mestrado e doutorado em Ciência da Saúde, onde a entrada de jovens doutores tem sido inviabilizada devido às publicações que esses jovens doutores têm na área de Medicina 2? Uma palavra por 3 minutos. Bom, antes de passar para o professor Francisco, acho que os programas da UNB têm certa autonomia, certa desenvoltura, né? E atuam em função constante de melhorar suas notas ou de manter, no caso, muitos programas de excelência. O programa de nota 6, por exemplo, né, tem pontuado, né, em vistas, né, de que os seus integrantes, por exemplo, né, busquem publicar em periódicos classificados, né, como A1 ou A2. Outros programas com notas não tão altas, né, estabelecem às vezes critérios menos rígidos. Né? Então, uma parte disso, que deve ser debatido naturalmente, por isso é oportuna a pergunta, né, deve ser feita também em função de padrões que são às vezes externos aos departamentos, aos institutos e à própria universidade. Indicações, muitas vezes, né, vindas aí CNPq, CAPES, né, e que tem reflexo nas universidades. Professor, seria que até para a gente esclarecer alguns professores que ficaram chateados com a comissão de pós-graduação, da qual eu sou o presidente e coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Saúde. Mas como você bem sabe, o programa de Ciência da Saúde é vinculado à área de Medicina 2. E a preocupação que nós temos é de que esse programa siga o caminho que é de crescimento em número e qualidade. Nesse sentido, durante esses 4 anos de gestão, nós trabalhamos seriamente a ponto que, recentemente, o nosso programa subiu de nota. Foi um dos pouquíssimos programas que subiu de nota 4 para nota 5. E não é verdade que nós inviabilizamos a entrada de jovens. Muito pelo contrário. Nós tiramos inúmeros professores antigos e colocamos novos jovens. Inclusive, no relatório CAPES, esse foi um dos pontos que foi elogiado. Por quê? Porque nós tivemos um ingresso de mais de 20 professores novos nos últimos 2 triênios. E tivemos a perda de professores antigos cuja produtividade não estava compatível com a área de Medicina 2. E isso, professor, nós sempre lutamos. Olha, aqui não dá, mas de repente vai para um outro programa. Por quê? Porque o nosso programa está trabalhando seriamente em crescimento de qualidade. Nós ligamos nota 5 e agora o nosso trabalho vai ser para melhorar mais ainda a qualidade para ser nota 6. E nós só ajudamos mérito. E nesse sentido, hoje nós temos pontuação. E quem tem pontuação vai ser o ingresso vai estar garantido. Primeira pergunta para a chapa 2, formulada pela professora Ariusca, lotação FT/ENC. Como a chapa 2 se posiciona em relação à carreira de magistério superior? Por 3 minutos, professor, com a palavra.
Essa é uma pergunta importante porque nós entendemos que, diferente da chapa 1, a carreira de magistério superior implica em funções variadas, dentre elas o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, que se diferem bastante no sentido da sobrecarga de trabalho, de diversos níveis de responsabilidade que nós temos com nossos estudantes, com a produção acadêmica de qualidade, com as comunidades em que nós atuamos por meio da extensão, com a responsabilidade com que nós gerimos a universidade, que se diferem, por exemplo, da carreira de pesquisador do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou da carreira de pesquisador da Embrapa, ou outras do ciclo de gestão do Executivo Federal. Isso não para menos, deixemos claro, nossa categoria de 90.000 professores universitários deve lutar para que a proporção salarial pleiteada esteja dentro de uma fixação da carreira de magistério para o nível superior, que contemple salário e outras dimensões, que contemple toda a nossa trajetória acadêmica até a aposentadoria com segurança. Os dados da Universidade de Brasília, no qual, no relatório de 2012, nós temos cerca de 1.500 professores que são adjuntos, 290 associados, 118 titulares e 400 médicos. O que a gente defende que está se vinculando de uma forma falseada? Que a gente não defende com mérito, mas isso, até a própria lei, já desqualifica, já põe por terra essa ideia. Então, a nossa carreira de uma forma forte, sólida, está totalmente atrelada com mérito e não apenas por tempo. Então, é nesse sentido que a gente faz a menção de que não podemos fazer uma discussão de igualar a carreira com ciclos de executivo, como propõe a chapa 1, porque o ciclo de executivo, se a gente for pegar os números, nós temos cerca de 1.200. 1.200 profissionais, pesquisadores, como por exemplo na Embrapa. Só que a gente está tratando de um número de cerca de 90.000 professores de universidades federais. Então isso, no mínimo, geraria um rombo para o Ministério do Planejamento, para o próprio MEC. Então, se dizem que a chapa 2 está com falsa ideia, ou vender ilusões, eu acho que é muito mais ilusório propor uma equiparação de carreira, equiparação de salário. O salário vem a rebote de uma carreira forte, de uma carreira concreta, de uma carreira construída, qualitativa, e isso nós estamos discutindo junto, sim, com todo o universo do Sindicato Nacional, que a gente faz a defesa. Conclua. Obrigado. Eu tenho uma situação aqui, e eu queria debater conversar com os dois da chapa, porque eu sorteei as perguntas, seria uma pergunta para cada papel, e nesse momento eu vejo que a pergunta se divide em duas aqui. Eu conto uma pergunta só, as duas perguntas num bojo só, porque uma não tem muita relação com a outra. Ou eu conto as duas perguntas? Não, a pergunta é para a chapa 2. Eu estou com a pergunta não, a chapa 2 não. Não. São 3 perguntas. Sim, eu tirei os 3 papéis que estavam lá. Não. Quantas perguntas ainda? Faltam 2 perguntas. Exato. 2 papéis. Tem 2 papéis. Um dos papéis tem 2 perguntas que diferem o assunto. E na outra também são 2 perguntas, uma que reitera a outra. Aqui, na verdade, eu tenho 4 perguntas, 2 relacionadas e outras 2 que não são relacionadas. Gostaria de saber como vamos prosseguir. Pega a próxima. Não tem mais próximo. Não tem próxima. Foi 3 papéis? Só tinham 3 papéis, mas já foi lido. Agora a gente usa a proposta. Bora ver. Eu acho que tem que ter pensão da decisão do que. A regra diz 3 perguntas para cada chapa. Não faça os 3. Vamos Mas fazer. porque são 5 perguntas, Não, ele disse assim, ó, que tem uma pergunta, Duas perguntas. 2 perguntas no papel só não relacionadas. E uma outro Outra papel com uma pergunta que traz um outro questionamento um relacionado. questionamento relacionado à pergunta. Então são 4 perguntas. São 4 perguntas com
com 3 temas. Vamos fazer essas perguntas, então. Eu poderia ler aí Então, você uma sugestão. Acho que há um papel com uma pergunta só. É isso. Então, acho que poderia ser feito isso e depois você verifica o papel que tem 2 perguntas. Eu acho que isso Professor, os 2 papéis contêm 2 perguntas. são 5 tem uma relação. Um papel, as 2 perguntas têm relação. O outro papel, uma pergunta não tem relação com a outra. Uma sugestão lá na pré-comissão eleitoral era poder as perguntas adequadas para que você analisar se de fato são 4 perguntas. Não confundir introito de uma pergunta com uma pergunta, vamos interpretar texto. Pessoal, isso é um reflexo da burocratização da Isso. Se até no debate a gente está tendo burocracia, imagina o resto daí, a gente quer ouvir as propostas, não importa a burocratização. Estamos aqui para isso, né? Manual de redação para a elaboração de perguntas do debate. Não, eu dispensei esse né? Então, Se tiver que responder, a gente decide responder. Para continuar falando. porque a gente tem todas as atividades acadêmicas que estão envolvidas, né? Ficou confuso aqui, a professora Rosa deu uma clareada aqui. Vamos lá. Pergunta 2. A chapa 2 fará campanhas de filiação baseada no terrorismo? Por exemplo, chamados para que docentes se filiem sob pena de não serem representados ou defendidos em questões como a URP? Será campanha de filiação baseada no medo? Uma palavra por 3 minutos, professor. Hipótese alguma. Nós consideramos que nós representamos a todos os docentes da Universidade de Brasília, sejam filiados ou não, porque os ganhos das nossas lutas são para todos. A opção de filiação é uma opção ética, política, de contribuição com uma coletividade para o nosso segmento. Inclusive, a dúvida colocada pelo professor Vigílio. Absolutamente nada contra todo o reconhecimento ao mérito da produção, da postura do professor Emílio. A questão só, a dúvida é política. Se o sindicato, a chapa 1, já tem uma atitude pré-estabelecida a ser tomada caso eleito, porque tudo indica, pelas posições no programa, pelo caráter evasivo, e pelas posições mais enfáticas no debate, inclusive a pergunta que nos foi feita, que há uma tendência a uma manobra de desqualificação, de descredenciamento antes, em prol de algo diferente, que a atual gestão, por exemplo, foi procurar o MDIA, uma outra agrupamento sindical. Então, a nossa dúvida é para esclarecer. Agora, todos, evidentemente, serão representados. O professor Francisco falou de URP e alguma coisa como amedrontamento, também
pode ser alguma, nós só colocamos numa carta que nós divulgamos pelo meio da DUB que esse ano vai haver julgamento e que esse julgamento pode ser favorável ou não. E que o julgamento não favorável pode, sobre a autonomia na época reitor Ibanez de lidar com a questão da URB, pode ter como consequência a perda da URB progressivamente. E o que 26% do salário incorporado vai fazer falta, e o que nós vamos fazer se isso acontecer? Para bem e para mal, nós temos que estar mobilizados. Essa é a questão que a gente coloca. E no caso do texto, a moradia faz parte desse debate. É importante ressaltar também que nos últimos debates, a Chapa 1 evidenciou que houve um grande número de filiação nos últimos anos da DUB. A gente só queria lembrar, fazer uma leitura mais real e concreta, que esse grande número de filiação está diretamente atrelado ao aumento de docentes recém-ingressos pelo próprio programa Reúne. O Reúne 2007 para cá promoveu um grande e vasto aumento de docentes nos 4 planos da universidade. Só que, com dados recentes, a gente mostra que após o movimento docente de 2012, em 2013 houve apenas 39 filiados, e até essa data nós temos apenas 6 filiados. Então isso reflete o descontentamento e a não representatividade de professores na Universidade de Brasília, que ao longo, até a data de hoje, que no último ano, não somam sequer 50 filiados. Então, nesse sentido, de que a Chapa 2 ela não vem, em hipótese alguma, individualizar os casos dos professores, mas tratar como casos coletivos, demanda coletiva de todos os docentes. E isso tem que ser referendado no fortalecimento do Conselho de Representantes, coisa também que... Obrigado. Terceira pergunta formulada por Cristiano Souza, do Instituto de Humanas. A Chapa 2 é contrária ao uso de tecnologias para dialogar com os docentes, como sugere a atual gestão da DUB, e a Chapa 2, que é apoiada por ex-diretores da DUB. A pergunta: a Chapa 2 é contrária ao uso de tecnologias para dialogar com os docentes, como sugere a atual gestão da DUB, e a Chapa 2, que é apoiada por ex-diretores da DUB. E a Chapa 1, Chapa 2. Com a palavra, professor. Importante frisar que nós temos em nossa chapa a primeira vice-presidente, está aqui presente, professora Maria Luísa Pinho Pereira, é uma especialista em novas tecnologias da comunicação. Nós não somos em nada contra o uso de tecnologias para potencializar a comunicação da diretoria com todos os docentes sindicalizados ou não sindicalizados. Nós pretendemos fazer coisas que as 3 diretorias não fizeram. Lançar uma revista eletrônica para qualificar e aprofundar o debate sobre temas que dizem respeito à nossa categoria. Não fazer boletins em que a foto de capa é uma foto do presidente da diretoria tomando cerveja num happy hour, sendo esse o destaque da manchete de um boletim do que mais importante aconteceu no mês. Somos contra personalismo, personificações, somos contra o rebaixamento dos meios de comunicação, somos contra qualquer forma de consulta em que não se tenha o controle sobre como, quem e quando se vota. As pessoas podem votar várias vezes na resposta àquela consulta e podem quantificar consultas que são feitas sem nenhum subsídio qualificado. Como fazer consultas sem produzir material que dê subsídio para que a nossa categoria possa tomar decisões de maneira qualificada, não meramente com base em impressões. Então, o que nós propomos, eu sou da área de comunicação, graduado em mestre em comunicação, é qualificar o trabalho da nossa comunicação com a nossa categoria. Exatamente isso, reforçando o que o Rafael já trouxe, em momento algum a Chapa 2 se esquiva de fazer um debate, de promover análises virtuais. Não, o que a gente defende é que toda e qualquer tomada de decisão seja feita nas assembleias, seja feita também nas assembleias de conselho de representantes. Então, o debate virtual a gente não pode se negar, a gente lida na internet diariamente, a gente acessa e-mail, redes sociais. A importância que a Chapa 2 vê nisso é a qualificação do modo de uso desses instrumentos.
e não colocá-los como prioritários em relação ao debate franco, fraterno, né, ao debate presencial. Então, nesse sentido, a nossa proposta é sim qualificar, né, o uso dos sites, né, do Adobe Informa. Hoje a gente tem assuntos pendentes na agenda do dia que diz respeito, né, aos interesses dos professores, como mesas de negociações, né, junto ao MEC. E em nenhum momento a ADUNC e a atual gestão colocam em evidência, né, essas ocorrências. Então, de que sentido a gente tem uma Adobe Informa, que é um mero reprodutor de informes que a universidade já repassa? Né? Então, a chapa 2, ela tem, né, essa discussão, ela não se esquiva do uso da internet, pelo contrário, nós precisamos qualificar, né, e dar voz a todos os professores e professoras. Muito obrigado, professor. A primeira pergunta é direcionada às duas chapas, de autoria de Ana Elise Risolo, da Faculdade de Saúde. O que a chapa 1 e a chapa 2 propõem em relação à produção acadêmica, entendendo que a extensão e o ensino precisam ser tão valorizados quanto a pesquisa? Vou repetir a pergunta, que ficou meio quebrado aqui. O que a chapa 1 e a chapa 2 propõem em relação à produção acadêmica, entendendo que a extensão e o ensino precisam ser tão valorizados quanto a pesquisa? Neste momento, a gente retoma a ordem inicial do sorteio. O primeiro a responder será o professor Rafael. Por 3 minutos, professor. Uma palavra. A pergunta é muito boa e nos dá condições de falar sobre a precarização das condições de trabalho. Quando o professor é obrigado a publicar um número muito volumoso de artigos quais a 1 a 2, por exemplo, num prazo de 3 anos, num programa de pós, sem que ele é retirado sistematicamente do programa, é evidente que esse professor vai priorizar essa dimensão da vida dele, porque se ele sai da pós-graduação, ele não consegue progredir na carreira, ele vai priorizar isso a prioridade do ensino, né? Ele não vai dar a mesma atenção que poderia dar aos seus orientandos, à sua sala de aula, à qualidade com que avalia o trabalho. A consequência disso é um processo de frustração intenso, de não conseguir corresponder às expectativas de uma quantidade grande de alunos e, ao mesmo tempo, de ser um excepcional pesquisador. E nós temos que ser tudo isso hoje na universidade, embora não haja uma correspondência salarial nem de carreira que nos dê segurança. Temos que concorrer com nossos colegas por verbas pequenas de pesquisas da FAPEDRF, burocrática, mal gerida, e também por verbas em nível nacional como CNPq e CAPES. Não temos aqui uma agência de pesquisa como a FAPESC, FAPENIG ou FAPERJ, que tem um alto orçamento com relativa autonomia no processo de gerenciamento da pesquisa. Então nós sofremos bastante com isso enquanto pesquisadores. Eu sou professor de 2 programas de pós-graduação, sei bem o que é sofrer com essa dificuldade de atuar no âmbito do ensino, da extensão e da pesquisa. Para passar para a Val, uma questão específica. O projeto de extensão vale hoje, um PAC, Programa de Ação Continuada, a mesma pontuação que um artigo Qualis A1. Um projeto de extensão, nós trabalhamos dentro durante 2 anos com comunidades, com estudantes, é um trabalho imenso de gerenciamento de projeto. Um artigo Qualis A1 equivale ao nosso esforço na extensão. Isso é prova do demérito que hoje tem a extensão da Universidade de Brasília. Quando a gente traz no nosso item aqui 2, nossa proposta, lutar por melhoria das condições de trabalho, entre outras coisas, a gente está querendo dizer que essa síndrome do apelo ao produtivismo pode causar um adoecimento, né, dos professores. A chapa 2, ela critica isso, que está inversamente proporcional ao que a gente defende, que é a produtividade com qualidade, né? Então, quando a gente fala de produção, né, de produção acadêmica, a gente entende que essa produção tem que ser qualitativa, tem que ser extensiva, tem que estar vinculada, né, a pesquisas de âmbitos nacionais, mas não desqualificando ou produzindo adoecimento, concorrência entre nós, né, entre os docentes, quem publica mais, quem sai na frente do outro. Então, assim, hoje em dia, né, a gente vincula diretamente a qualidade
do nosso fazer profissional, também com a qualificação e o afastamento de adoecimento. Obrigado, professor. Com a palavra, professor Egídio. 3 minutos. Pergunta importante, né? Porque eu mesmo, nesses últimos anos de Universidade de Brasília, tenho tido uma carga horária de ensino maior, né? De certa forma, foi uma opção. Isso tem reflexo, claro, em outras atividades. Por isso que é necessário estar sempre discutindo essa tabela de pontos, se não me engano, ela é de 2012, 2011, 2012. Né? Então é necessário continuamente estar avaliando a forma de pontuação. Né? Esse é um debate que deve estar sempre posto na mesa. Vou passar para o professor Francisco. Elisa, eu concordo plenamente, acho que você, como vários outros professores que estão aqui presentes, nós estamos todos exaustos. Todos os nossos professores estamos exaustos, porque a gente tem que fazer absolutamente tudo. Condições de trabalho é fundamental. Eu brinco que você tem que ser o professor, você chama um convidado, você tem que achar a sala, você tem que pegar o levar para show, você tem que anunciar. Você tem que dar aula, você tem que subir, descer esse cara. Sem dúvida nenhuma, nós estamos exaustos e eu não tenho dúvida de que precisa ser revisto a questão da forma de avaliar professores de ensino e pesquisa e extensão. Eu tenho uma carga forte, mais ensino e pesquisa, mas de forma alguma eu vou desqualificar a extensão. Eu participei recentemente da organização do novo regimento da Faculdade de Ciência da Saúde, onde nossa proposta foi criar um colegiado de extensão. Para que esse colegiado cresça e ganhe exatamente uma visibilidade maior para que as pessoas possam valorizar mais a atividade de extensão. Por outro lado, eu acho que o mérito é uma questão que tem que ser avaliada. O mérito no ensino, o mérito na extensão e o mérito na pesquisa. E muitas vezes essa forma de pontuação, ela não consegue avaliar isso. E eu não vejo por que alguns professores que são mais extensionistas, mais acadêmicos de graduação, de dar aula para graduação, eles não possam ser beneficiados por isso, com pontuação, inclusive no momento de carga horária. Por exemplo, hoje, a minha carga horária, para ser coordenador de pós-graduação, para ser entrar para a CUMB, ser pesquisador, estar nos fóruns da CAPES, NEC, FAPEF, etc., a minha carga horária é a mesma de um outro professor que não tem as mesmas atividades. Eu acho que a universidade tem que discutir isso. A carga horária, você não pode ser um super-herói que trabalha tudo de forma brilhante. Então, eu acho que a sua colocação é, olha, eu estou muito para a universidade não me enxerga. Eu acho que a universidade precisa enxergar melhor todas as atividades dos professores. Obrigado, professor. A segunda pergunta, de autoria do Cristiano Souza, do Instituto de Humanas. Gostaria de saber como as duas chapas enxergam a questão da moradia e se a proposta de cooperativas resolverá todas as questões colocadas no debate sobre o tema de moradia no CAD e na audiência pública. Gostaria de saber como as duas chapas enxergam a questão da moradia e se a proposta de cooperativas resolverá todas as questões colocadas no debate sobre o tema da moradia no CAD e na audiência pública. Com a palavra o professor Rafael por 3 minutos. Nós temos em nossa chapa um dos integrantes, nosso secretário-geral, Roberto Menezes, que integrou a Comissão de Moradia, continua integrando. Temos outros apoiadores que também integram, por isso nós temos dados que são importantes. São, ao todo, 425 apartamentos para professores, 250 para técnicos hoje em dia, que ocupam os imóveis por termos de ocupação. Então, esses, evidentemente, não estão em nenhuma ilegalidade, eles estão regulados pela Resolução 30/2004. A moradia regida por essa resolução, nós temos um outro quantitativo de apartamentos que está disponibilizado para aluguel no mercado. Ao todo são 1.493 apartamentos. Nós são 680 então cedidos para termo de ocupação e 261 alocados para servidores com 20% de desconto e os demais disponibilizados para aluguel no mercado. Quais são as
tem aparecido na comissão de moradia, diga-se de passagem que é uma comissão que a diretoria da DUNC tem sistematicamente se omitido de participar. Foram 2 de 15 reuniões. O impasse é um tempo de ocupação. Aí lá tem propostas na comissão de moradia pedindo entre 8 e 10 anos, e as regras de transição. Não cabe ao sindicato decidir essas questões. Cabe ao sindicato ouvir a ampla quantidade de pessoas interessadas em debater o problema. Sabemos que 2/3 dos nossos docentes não têm interesse na moradia por termo de ocupação. Cabe a nós ouvir e levar uma discussão qualificada para que, em um espaço adequado, isso possa ser discutido e decidido. A diferença é que nós temos integrantes que acompanharam esse processo e que não vão se omitir de continuar representando os interesses da ampla quantidade da categoria naquele espaço. É importante frisar também, né, que a audiência, a primeira audiência pública, realizada cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, né, ela foi promovida, né, por professores organizados, né, as mobilizações de 2012. Né. Esse foi um avanço, um acúmulo político, um patrimônio histórico da audiência. Então, acho que, como a Caio colocou, não cabe ao sindicato fazer as devidas determinações, né, daí das instâncias superiores da universidade. Mas é importante frisar, né, que a atual diretoria da DUNC, ela se omitiu, né, quase que totalmente desse processo. Ela participou de 1 ou 2, talvez, reuniões. Né? Então, quem está levando a cabo, né, essa discussão são professores organizados em coletividade, né, do qual esses professores compõem a nossa chapa. Né? Então, assim dizendo, a gente, embora tenha uma polêmica em torno, né, do tempo, de moradia, né, não cabe a nós, sindicato, né, ter uma decisão. Né? Não é nossa posição. Mas cabe abrir o debate, ampliar o debate, convidar os professores via conselho de apresentação para fazer valer, né, os interesses. Obrigado, professor. Uma palavra por 3 minutos, professor Virgílio. Bom, eu sou membro do CAT e estou acompanhando, porque a discussão não foi encerrada. Eu não vou repetir os números precisos, né, do professor Rafael, mas o que eu queria chamar a atenção, nós temos todos os funcionários e professores pleiteados, nós teríamos sem dúvida um déficit possível de ser coberto. O professor Alberto cita 30% somente. Eu não tenho certeza desse número. Eu acho que isso faltou. A DUNC se posicionar melhor. Qual é o déficit para os professores? Esse número eu acho que ainda não está muito claro, segundo as regras que poderiam ser implementadas. Mas, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que, de imediato, uma reivindicação que os professores precisam levar, precisam lutar por, é a disponibilização de toda a carteira imobiliária, que são 814 apartamentos, conforme o professor Rafael falou. Essa carteira tem alguns apartamentos que é difícil, que são coberturas, etc., mas é uma minoria. E desses 800, 300 já estão sendo ocupados por funcionários da UD, a grande maioria é professor. Ou seja, se a gente ocupar 100% da carteira, nós já vamos atingir mais 514 funcionários e professores. Um número que não vai resolver a curto prazo, mas já melhora de forma significativa. Quanto à questão da carteira imobiliária ter uma diferença grande em relação ao tempo de ocupação, nós já fizemos algumas contas. Eu, como membro do CAD, represento a FS. A FS tem inúmeros professores que estão sem direito de moradia. Como vários vocês aqui, imagino que na Ceilândia a mesma coisa está acontecendo. Esse é um desvio que nós temos que trabalhar para corrigir. Nós entendemos que, havendo um momento discreto no subsídio e correção que está sendo pago por alguns inquilinos, vamos dizer assim, vai ser possível a gente atender um número maior, um número mais aceitável que foi proposta pela comissão, do qual, inclusive, participa a diretora daqui da Ceilândia, e percebo
uma vontade de que as coisas andem. O que eu queria dizer? A UNB, hoje, se os 680 apartamentos no termo de ocupação passassem a carteira imobiliária, nós arrecadaríamos R$16.540.000. Parece um número grande, mas dentro do orçamento da UNB não é um número estratosférico. E o número é pequeno, no termo de ocupação, em função do valor é pequeno, não por culpa dos professores, mas sim exatamente por uma política anterior. Obrigado, professor. Vamos às considerações finais dos candidatos. E nessa hora, a gente investe mais uma vez o sorteio inicial. Então, o professor Vigílio tem 3 minutos para fazer suas considerações finais. Com a palavra, professor. Obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de debater com os colegas, com os chapadores. Ainda teremos mais um evento na semana que vem. Eu gostaria de convidar todos e entrassem em contato com os colegas, eventualmente, para assistir ao vivo ou pela transmissão no digital que está sendo proporcionada. Importante, destacar que a chapa Dom para os professores tem mais de 20 propostas, propostas que devem continuar a ser debatidas, são pontos. Nós trabalhamos aí com 3 visões, são 2 anos de um eventual mandato, e claro, nós temos que ter preocupações já para 2015. Precisamos, como seção sindical, estar numa posição de união diante de que qualquer governo possa fazer. A nossa categoria não tem sido beneficiada nos últimos 12 anos de gestão. Nós passamos de uma categoria de média remuneração dentro do Serviço Público Federal para a mais baixa. Então, nós temos que repensar. Por que isso tudo ocorreu? Como está a nossa comunicação dentro do Ministério da Educação? Como está a nossa comunicação com a Presidência da República, com o Congresso? Por que os professores tiveram esse decréscimo em termos de prestígio administrativo, não obstante sermos bastante exigidos, não só no cotidiano, como no ingresso? Quantas carreiras exigem um mestrado e um doutorado para ingresso? Por que houve isso? Como é que nós vamos nos portar em relação ao novo governo nos próximos 4 anos? Então, isso tudo tem que ser debatido. A seção sindical ela tem um mandato de 2 anos, então muitas vezes nós temos que nos posicionar de forma circunstancial, conjuntural. Nem sempre é possível pensar em 10, 15, 20 anos. Seria possível. Então, leiam, por favor, os nossos 22 pontos. Em relação à moradia, inclusive, nós temos posições que vão do curto ao longo prazo. Inclusive, a ideia de uma assessoria jurídica coletiva, colegas que queiram pensar na possibilidade da cooperativa, a questão da redução do valor mensal. Por favor, verifiquem a última Assembleia da DUN, que foi proposto esse aumento sobre o desconto. Observem, por favor, quem propôs isso, que grupo propôs isso. O que nós queremos é exatamente a redução. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Professor Rafael, com suas considerações finais, por 3 minutos. Nós agradecemos a presença de todos e todas, dizemos que estamos sempre abertos ao debate, estamos divulgando na íntegra os vídeos dos debates que nossa equipe de comunicação tem filmado sem nenhuma edição no nosso blog, na nossa página do Facebook, para que todos tenham acesso, quem não pode estar presente, e vejam a diferença entre as 2 chapas. Acho que uma diferença marcante a frisar nesse final é que nós não temos nenhuma vinculação com nenhum ponto programático, nem integrantes que fizeram parte das últimas 3 gestões da diretoria da DUN, diferente da chapa 1, que tem integrantes que fizeram parte e que tem pontos programáticos muito parecidos, que indicam o risco de um caminho parecido a se desnudar nos próximos 2 anos. Nós temos uma responsabilidade grande nos próximos 2 anos, vence esse acordo feito em 2012 e nós vamos ter que recolocar, e só vamos ter força para discutir
precarização das condições de trabalho, carreira, salário, se tivermos articulado nacionalmente. Sem articulação nacional, nós somos um sindicato da capital do país. Com articulação nacional, nós somos esse sindicato muito mais fortalecido. Então, deixar isso, convidar todos para o próximo debate, 18 horas de segunda-feira, no Teatro número 9. Eu queria reforçar um tema que não foi tocado até o momento, que é sobre assédio moral, e que essa atual gestão também se furtou a negociar, a discutir, inclusive foi aprovado no Conselho de Representantes a produção de uma cartilha sobre assédio moral, do qual o Rafael Burgada, atual presidente da DUM, que já compôs gestões anteriores com 4 representantes da Chapa 1, se furtou a produzir, a deliberar, a executar a deliberação do Conselho de Representantes. Então, assédio moral é um assunto muito sério que está causando adoecimento, que está causando degradação das relações de trabalho. Então, a Chapa 2, a DUM que me representa, está ativa para defender essas questões, para ampliar o debate dessas questões, trazer sim um assédio moral que se instaura nas nossas universidades, contra negros, mulheres, homossexuais, também contra diversos outros professores. Então a gente tem que promover essa discussão fraterna, ampla, qualificada, não se esquivar desses fatos, e criar mecanismos, vínculos e caminhos que a gente possa acolher esse professor que está assediado moralmente. Isso não é uma discussão, infelizmente, só da UNB, é uma discussão que perpassa por todas as universidades brasileiras. E nós, como centro do país, como vanguarda, inclusive de cotas e outras discussões, a gente tem que acolher esses professores que estão no processo de adoecimento, de degradação das suas condições de trabalho. Então, o assédio moral se perpassa também como professoras, apoiadoras da Chapa 1, nos chamam de jovens doutores. O que ela quer dizer por trás, quando ela se refere à Chapa 1, à Chapa 2, desculpa, por jovens doutores? Ou então, o bullying, virtual, do qual a Chapa 1 também coloca no 1.7, e que atualmente a Chapa 2 vem sofrendo bullying virtual de apoiadores da Chapa 1. Obrigada pelo debate. Obrigado a todos. Encerra-se aqui esse terceiro debate da DUM.